Hari Om. E a gente chega então finalmente à explicação desse Sutra 3, que é o objetivo dessa prática de yoga, o objetivo desta vida de yoga. E é interessante a gente observar o que significa a palavra sutra. A palavra sutra vem do radical siv, em sânscrito, que significa costurar. Então as ideias estão muito bem costuradas uma às outras. Não existe ali um sutra solto do outro. O primeiro disse quando o yoga começa, Atha Yoga Anushasana. Então o yoga começa para aquele que tem um tanto de maturidade da mente, para aquele que tem um tanto de mumukshutvam, um desejo por essa liberdade, o desejo por se reconhecer como alguém livre dessas aparentes limitações. No segundo sutra, Patanjali diz o que é o yoga e basicamente diz: yoga é a capacidade de estabelecer um comando sobre a mente e esse comando no sentido de dissolver as identificações com os objetos com os quais a gente se relaciona, basicamente as identificações com as limitações do corpo e da mente. E voltando então a esse detalhe de que os sutras eles são muito bem amarradinhos, o Sutra 3 começa com a palavra tada, tadadrashtu swarupe avasthanam. E a palavra tada também significa então, porque ela está puxando o que vem no Sutra anterior, no Sutra 2. Então a gente pega ali o Sutra 2, que diz: yoga é a capacidade de dissolver as identificações com os objetos com os quais a gente se relaciona. E aí o Sutra 3 começa então dizendo: então, este que consegue dissolver as identificações com os objetos com os quais se relaciona, drashtuhu, enxerga, vê, swarupe avasthanam, consegue enxergar a sua natureza, swarupa, que é avasthanam, que é a própria essência, que é a base, que é a sustentação de si mesmo. Para entender esse último sutra, é necessário o quê? É necessário entender o que veio antes. Eu já falei isso e é um pouco repetitivo, mas é para que isso fique muito bem amarradinho. Ou seja, o objetivo é enxergar essa pessoa feliz que você já é. Através de um processo de amadurecimento da mente, através de um processo no qual eu vou dissolvendo essas identificações com os objetos com os quais eu me relaciono, eu vou ter, talvez, a ideia, a princípio, de que não vai sobrar coisa alguma, porque eu passei a vida inteira achando que sou esse corpo. Eu passei a vida inteira achando que sou o que penso, ou os gostos e aversões estabelecidos na minha mente. E agora, esse tratado, que é o Yoga Sutra, e o próprio Veda, vem me dizer que eu não sou nada disso, que, além de tudo, a minha essência não pode ser qualificada por um nome, ou não pode ser definida por uma forma. Talvez bata ali um certo desespero, porque, afinal de contas, eu vou ter que largar tudo isso com o qual eu me identificava antes e, certamente, várias coisas que eu amo aqui nesse corpinho e nessa mente que eu tenho. Então, Patanjali diz agora, você enxerga, então você enxerga a sua verdadeira natureza a partir do momento em que você dissolve as identificações com os objetos com os quais você se relaciona. Enxergar, ver aqui, não é uma ação, não é um resultado de alguma coisa que você fez. Para ver, você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa fazer é abrir os olhos, e abrir os olhos sim é uma ação. E esse abrir os olhos é este amadurecimento, do qual eu já falei antes. Mas uma vez a mente madura, ver o que está na sua frente não requer nenhum esforço da sua parte, não requer um esforço físico, não requer uma elaboração da sua mente, não requer um conceito ou imaginar aquilo que você é. Ver diretamente significa enxergar, entender aquilo que você já é. Então, Patanjali basicamente resume a sua obra nesses 3 sutras. E basicamente, se você entende muito bem esses 3 sutras,
você vai entender que a continuação dessa obra nada mais é do que a própria disciplina que você vai ter que fazer para chegar a esse objetivo que é apontado então nesse terceiro sutra, que é enxergar aquilo que já existe aqui, que é enxergar aquilo que você já é. Então, basicamente, quando a gente estuda essa obra de Patanjali, a gente precisa compreender muito bem esses 3 primeiros sutras. Atha Yoga Nushasana. Quando é que o yoga começa para você? Quando você tem esse interesse por autoconhecimento, quando você ouve a palavra, a frase, você já é aquilo, tudo que você já está buscando, e você fala, opa, isso aqui é interessante. Quero ouvir um tanto mais sobre isso, quero me dedicar a essa disciplina. Então essa disciplina vai ser estabelecer um comando sobre a sua mente, porque a sua mente gosta de correr para todos os lados o tempo todo. E o que você precisa agora é comandá-la nessa direção de conhecimento. E para isso você precisa dissolver aos pouquinhos essas identificações com os objetos com os quais você se relaciona. E por último, Tadadrashtu Swarupe Avasthanam. Uma vez que você dissolve todas essas identificações com os objetos com os quais você se relaciona, o que resta é a pessoa livre que você é. Uma vez que você consegue se despir desses papéis, uma vez que você consegue se despir de todas essas identificações com as qualidades físicas e intelectuais e emocionais, o que resta é a pessoa simples, satisfeita e feliz que você tanto quer ser e que, na verdade, você já é e já está disponível aqui para você. Esse é o grande ensinamento que Patanjali nos traz, que não é diferente desse grande ensinamento que o Veda também nos traz desde antes. Mas para que a gente possa compreender com clareza aquilo que o Veda está nos dizendo, Patanjali nos faz esse grande favor de dar uma boa mastigadinha, de colocar aquilo ali como uma disciplina prática, para que a gente possa pôr em prática nas nossas vidas. Por isso essa obra tem um grande valor para todos nós, estudantes de yoga. Namastê!